Aleluia, Jesus. Deus quer estabelecer o reino dele nas nossas vidas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Livro de Isaías, capítulo 6. Amados, eu gosto muito desse texto aqui. Porque eu vejo nesse texto aqui uma obra completa que Deus realiza na vida desse homem. E, na verdade, essa obra Ele quer realizar na vida de todos nós. É uma obra completa, porque aqui a gente vê que existe a conversão de um homem, né? A libertação de um homem, a santificação de um homem, o chamado de um homem. Deus completa a obra dele, a obra que ele tem nas nossas vidas, ele completa na vida de Isaías. Nós vamos ler sobre isso. E eu queria dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida, né? Eu creio que a partir do momento que a gente é gerado no ventre da nossa mãe, ali Deus começa, né, os planos dele nas nossas vidas. Pastor Daniel é meu sobrinho, né, há 40 anos, né? Há 40 anos ele é meu sobrinho. Quando ele nasceu, né, quando a Doroti, né, minha irmã, deu à luz a esse jovem aqui, a gente nunca imaginaria, né, que aquela criança que estava nascendo ali, um dia ia ser um pastor, um pregador da palavra, um ministro do evangelho, né? Mas foi oferecido, né? Ele nasceu, foi oferecido na igreja para o Senhor, e a gente sabe que Deus tem um plano, tinha um plano na vida dele, de um dia transformar ele num pastor, e hoje ele está aqui com vocês, servindo vocês nesse lugar aqui. E quantas pessoas que a gente conhece, né, que a gente nem imaginava que seriam, né, um missionário, um pastor, um evangelista, um mestre, um apóstolo, um profeta, né, um cantor, alguém assim, e a pessoa se transformou naquilo. Porque eu creio que Deus tinha uma palavra, Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa para aquela pessoa, assim como Ele tem para cada um de nós, amados. Nenhum de nós aqui está livre disso. Ninguém aqui pode dizer, Deus não tem nenhum plano na minha vida, Deus não tem nenhum propósito na minha vida. Ninguém pode falar isso. A partir do momento que a gente nasce, a partir do momento que a gente é gerado, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Eu não sei se todos aqui já descobriram qual é o propósito de Deus para a sua vida, mas em nome de Jesus, que essa noite, se você não descobriu, que essa noite Deus possa falar com você, Deus possa despertar isso na sua vida. E nós vamos ver aqui na vida de Isaías, né, sobre isso. Isaías capítulo 6, verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o seu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia:
a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Mas esse é o chamado de Isaías. A gente pode notar aqui que ele era um homem pecador. Um homem pecador, porque ele disse assim, quando ele viu a glória de Deus, ele disse: ai de mim. Ninguém consegue ver a glória de Deus e não olhar para a sua miséria espiritual. Ninguém consegue contemplar a glória de Deus e que a glória de Deus não toque na vida da pessoa, para que ela não veja que ela está em pecado, que ela está errada. O que aconteceu quando Adão pecou? Adão e Eva pecaram. Quando eles comeram lá do fruto que não era para comer, né? Os olhos abriram e eles se esconderam, né? Eles se esconderam de Deus, porque eles não iam conseguir encarar Deus em desobediência. Eles desobedeceram a Deus. Então o que eles podiam fazer era se esconder de Deus, porque quando a gente tem contato com a glória de Deus tem que entrar na nossa vida e mudar as nossas vidas. Se a gente era de um jeito, agora vai ter que ser diferente. E Isaías aqui já, ai de mim que vou perecendo, ele já abriu o coração para Deus. Ele já disse: eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu contemplei a glória do Senhor. Mas quando a gente contempla a glória de Deus, a gente tem que permitir que a glória de Deus mude as nossas vidas. E eu creio que naquele momento Isaías estava contemplando a glória de Deus, com o coração dele aberto, desejando aquilo que Deus tinha para a vida dele. E um anjo foi lá, tirou uma brasa do altar com uma tenaz, e veio e tocou aonde? Tocou justamente na fraqueza de Isaías. Eu não sei como é que era, né, a vida de Isaías, mas ele fala que ele era um homem de impuros lábios. Você conhece alguém de impuros lábios ou não? Não conhece, né? Às vezes a gente não quer nem ficar perto dessas pessoas, né? De 10 palavras, 11 é bobagem, né? Então tem pessoas que têm essa era a dificuldade de Isaías. Ele confessou ali que ele tinha essa dificuldade. E foi justamente aonde o anjo tocou na vida dele e disse, né: perdoados são os teus pecados. Você está sendo purificado nessa hora. Então quando a gente contempla a glória de Deus, a gente tem que permitir que a glória de Deus nos toque, que ela nos purifique, que ela nos preencha as nossas vidas da presença de Deus. Então a gente vê que Isaías aqui, ele ainda não era convertido, porque se ele era desse jeito, ele não era convertido. Mas ele teve a oportunidade de ter um encontro com a glória de Deus. Então a partir daquele momento que ele teve um encontro com a glória de Deus, a glória de Deus começou a transformar a vida dele. Foi já perdoando os pecados dele, purificando, né, a língua dele. Começou um processo de santificação na vida de Isaías, porque a santificação não é mágica, né? Talvez você entrega a tua vida para Jesus, confessa ali, né, Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, e ali começa um processo de santificação na sua vida. Mas é um processo. Você sabe que a partir daquele momento que você entregou a tua vida para Jesus, tem que haver uma mudança na sua vida. É isso que tudo se fez novo. Começa uma transformação, começa um processo de santificação na sua vida. E a gente tem que deixar, né, Deus fazer. Às vezes tem pessoas que vêm para o reino, está no meio do povo de Deus, mas tem dificuldade de caminhar nisso, né? Deixar que Deus venha e transforme e santifique. Tem dificuldade nos relacionamentos, tem dificuldade para que a glória de Deus realmente entre na sua vida e transforme. Então eu peguei esse texto de Isaías porque eu vejo que Isaías teve um encontro com Deus e ele escancarou o coração dele. Ele não teve nenhuma reserva com relação a isso. Ele disse para Deus: Deus, vem e faz o que o Senhor quer da minha vida. Então ele teve o primeiro passo. No caso, se nós trazer essa palavra para hoje, no nosso tempo, ele levantou a mão dele, entregou a vida dele para Jesus, confessou Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, abriu o coração e disse: Senhor, eis-me aqui, faça, né, ao teu querer, a tua vontade na minha vida. E começou esse processo de santificação na vida de Isaías. E a gente vê, mas nesse texto, que
foi uma coisa radical, né? Foi bem radical. Ele já veio daquele jeito, teve um encontro com a glória de Deus, Deus já começou a operar na vida dele, e já começou ali o chamado dele, o que Deus tinha para a vida dele. Por isso que eu separei esse texto, porque a obra de Deus é completa na vida de Isaías. Tudo que Deus espera de alguém, aconteceu com Isaías. A conversão, a libertação, a santificação e o chamado da pessoa. Porque às vezes as pessoas vêm para a igreja, elas aceitam a Jesus, glória a Deus, aleluia, entregaram a vida para Jesus. Mas Deus tem um propósito na vida dessa pessoa que entregou a vida para Jesus. Não é só para ela ficar ali, entreguei minha vida para Jesus, amém. Mas a partir daquele momento que ela entregou a vida para Jesus, vai começar esse processo na vida dela. Processo de santificação, de busca, de conhecer mais o Senhor, a palavra, de orar, de estar na presença dEle, de buscar conhecer mais o Senhor. E eu vejo aqui que Isaías, ele teve uma visão que poucos na Bíblia tiveram. Ele viu a glória de Deus. Ele viu os serafins ao redor do trono, né, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Poucos na Bíblia tiveram essa oportunidade. Eu não tenho, eu sinto a presença de Deus, eu percebo a presença de Deus, mas eu nunca tive a oportunidade de contemplar. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de contemplar a glória de Deus, ver os querubins ao redor do trono de Deus, adorando a Deus, né, todo o tempo ali, 24 horas, 7 dias por semana, os anjos, os querubins ali ao redor do trono, dizendo santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Eu acho interessante isso, porque na oração do Pai Nosso, Jesus disse assim: seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita lá no céu. Eu sou ministro de louvor, né? Eu amo isso aqui. Eu amo, se me deixar com o violãozinho ali tocando, a gente vai longe, adorando ao Senhor e buscando a presença de Deus. Eu amo isso aqui, é um dom que Deus me deu. Eu sei que é um dos propósitos de Deus na minha vida, é isso aqui, de estar ministrando louvor, de estar conduzindo as pessoas, né, até a presença de Deus. É um propósito de Deus na minha vida, e eu louvo a Deus por isso, porque quando Deus te chama para o ministério, quando Deus te dá um dom, te dá um talento, o desejo dele é que você multiplique, né, esse dom. Eu louvo a Deus que a gente pôde já multiplicar, né, esse dom na vida de tantas pessoas. Quantas pessoas que eu conheço que hoje estão no ministério de louvor, são ministros de louvor, que a gente pôde influenciar, que a gente pôde estar junto, deixar Deus nos usar, né, e além, não deixar Deus completar a obra na nossa vida, não só de conversão, de santificação, mas também atender o chamado de Deus e deixar Deus te usar, multiplicar o teu dom, o teu talento na vida das outras pessoas. Nós estamos passando aqui esses dias, daqui de União da Vitória, nós vamos para Jaraguá do Sul, na casa de uns amigos lá, que faz tempo que a gente não vê esses irmãos. E eu acompanhei a conversão desses irmãos que estão morando em Jaraguá. E um desses irmãos que está ali em Jaraguá, ele é pastor. Hoje ele é pastor da igreja da Videira, ali em Jaraguá do Sul. Então, a gente acompanhou o processo na vida deles, de conversão, de santificação, e Deus chamando, né? É tão bom de fazer parte. Eu nunca imaginava que quando a gente trabalhou com aqueles irmãos lá no bairro de Caiuá, lá em Curitiba, a gente não imaginava que aqueles irmãozinhos, né, que chegaram na igreja daquele jeito, né, Cléo? Tudo torto, pessoal, daquele jeito que o pessoal chega na igreja, né? É libertação daqui, libertação dali, é oração, é jejum, é batalha, que um dia aquela pessoa que chegou daquele jeito ia ser um pastor. Então a gente se alegra por deixar Deus nos usar, Deus usar nosso talento, nosso dom, né, na vida das pessoas. Eu lembro uma vez que a gente estava numa cela lá no Caiuá. Eu estacionei meu carro na frente da casa assim, e a reunião era nos fundos da igreja. A reunião da célula nos fundos da igreja, nos fundos da casa, né? Aí o meu carro estava na frente, estava lá, a célula lá começou, estava uma bênção de Deus, muita gente nova se convertendo ali naquele lugar.
E tava uma benção a reunião, né, da célula. E a hora que a gente saiu, tinham visitado o meu carro lá na frente. Tinham quebrado o vidro do passageiro ali, aberto o carro, tinham arrancado o som do carro e mais umas coisas que estavam no porta-luva ali, e fizeram aquela coisa que a gente sabe, né? Aquela fiozarada ali, caco de vidro e tudo. E a porta aberta assim. A célula estava uma benção, né? Eu saí daquela célula, né, voando na presença de Deus, né? Aí quando eu deparei com aquela cena, não sei como é que você ia agir, né? No caso de cada um tem uma reação diante daquilo, né? E a célula toda saindo junto, né? Eu não saí na frente. Terminou a célula, todo mundo saindo junto. Quando os irmãos da célula viram aquela cena, o povo novo convertido, o pessoal ficou tudo olhando para mim, né? O pessoal ficou olhando para mim. Eu comecei a rir. Eu comecei a rir da situação, né? Falei, ainda orei alto, falei, Deus, o que o Senhor fez hoje na célula, isso que está acontecendo aqui não tem nada a ver, né? O que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar, na vida das pessoas, isso aqui não é nada diante do que o Senhor está fazendo. E falei isso para o pessoal, e o pessoal olhando para mim, porque às vezes a gente dá mau testemunho nessas horas, né? Acontece alguma coisa, as pessoas estão olhando para você, esperando uma atitude tua, e de repente é uma atitude contrária àquilo que as pessoas estão pensando, né? A gente às vezes dá mau testemunho em alguma situação, seja onde for, mercado, banco, hospital, onde tiver gente olhando para a gente, e às vezes tem pessoas até que conhecem a gente e sabem que a gente é cristão. Então eu estava ali diante daquela cena, né? Eu comecei a ir, achei graça daquilo, comecei a louvar a Deus, e o pessoal, né? Aquilo ali, amados, pessoal novo convertido, aquilo ali, aquela cena ali, cativou, conquistou o coração deles, porque eu creio que eles estavam olhando para mim, eles estavam achando que eu ia, né, ficar bravo, ia xingar, ia, né, querer sair correndo atrás do ladrão, chamar a polícia. Falei, mano, isso aqui não tem nada a ver, né? Fechei a porta do carrinho ali sem vidro mesmo, com os fios tudo caído ali, o carro pegou, fui embora, fui resolver a situação. Mas naquela hora ali, aquele povo ali se convertendo naquela hora, e esse abençoado que eu vou visitar ali em Jaraguá, que faz tempo que eu não vejo, estava ali, novo convertido, no meio daquele pessoal ali. Então você vê a influência que a gente tem na vida das pessoas, quando a gente deixa a glória de Deus entrar na nossa vida, quando a gente deixa o reino de Deus entrar nas nossas vidas, o nosso testemunho, aquilo que Deus tem para nós. A gente não tem noção, né? Às vezes, eu já andei por várias partes do Brasil aí, e às vezes a gente encontra em algum lugar alguém que você nem imagina, você nem lembra da pessoa, mas ela lembra do dia, da hora, do evento que a gente foi usado por Deus para entregar uma palavra para ela. A gente nem imagina, mas porque a gente vai em vários lugares, Deus fala conosco, Deus fala através da gente, a gente ministra, e a gente não tem noção do que, né, o que está acontecendo no mundo espiritual, o que está acontecendo no coração das pessoas, quando a gente está ministrando, seja louvor, seja palavra, porque eu creio que Deus está aqui, amados, Deus está aqui essa noite nesse lugar, Deus está ministrando algo no nosso coração aqui, e o desejo dele é cumprir esse propósito aqui, que ele cumpriu na vida de Isaías, que tem cumprido na vida de tantas pessoas, ele quer cumprir na vida de cada um de nós. Eu não sei aonde você está nesse processo, se você ainda está no processo de conversão, daquele primeiro momento, né, de entregar a sua vida para Jesus, está dando os primeiros passos no reino. Não sei se você já está um pouco mais adiantado ali num processo de libertação, de cura, de deixar Deus, né, mudar a tua vida, deixar, né, a presença de Deus tomar conta de você. Não sei se você já está num processo lá de que Deus já falou com você sobre um chamado específico para a sua vida, Deus já está preparando você para algo, para um ministério, para um chamado. Se Deus já revelou para você um dom, um talento que Ele está colocando na tua mão, para que você frutifique esse talento, para que você dê muitos frutos, né, através desse dom, desse talento que Deus colocou na sua vida. Então a gente vê aqui que a obra de Deus, ela precisa ser completa nas nossas vidas, porque Deus tem um propósito.
na vida de cada um. Deus tem um plano tremendo na vida de cada um de nós. E a gente só vai conquistar isso, amados, na presença de Deus, deixando essa glória de Deus entrar e transformar tudo na nossa vida, através da intimidade com Deus. Deus é Pai, nosso Deus é Pai, não está longe, né? Não é que nem alguns dizem, né? Que é um velhinho barbudo, né? Um velhinho barbudo, que está lá no céu, meio surdo, que ele está... Não, Deus é um ser vivo, um ser poderoso que está presente, e Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer fazer parte do dia a dia das nossas vidas, Ele quer compartilhar, assim como Ele compartilhou com Isaías, nesse chamado aqui. Isaías a obra já foi completa. Isaías já abriu o coração e falou assim: ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus queria levantar um profeta para o povo de Israel naquela época, e Isaías foi um dos maiores profetas que já pisaram nessa terra. Um homem comum, como eu, como você, mas alguém que teve um encontro real com a presença de Deus, um encontro real com a glória de Deus. Uma coisa interessante também nesse texto, amados, que Isaías descreve aqui, ele começa falando no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Interessante isso aqui, porque ele podia não colocar isso, mas ele colocou. Aí isso nos leva lá, se você quiser anotar aí, depois ler na sua casa, 2 Crônicas, capítulo 26, que conta a história do rei Uzias. O rei Uzias, ele reinou 55 anos em Israel. E o começo do reinado do rei Uzias foi tremendo. Ele foi um rei que fez a vontade de Deus, foi um rei que procurou agradar a Deus em todas as coisas. Ele foi um rei poderoso nas guerras, nas batalhas. Ele era um rei visionário, ele amava a agricultura. Tudo que ele podia fazer para agradar a Deus, ele fez durante o começo do reinado dele. Só que chegou um tempo do reinado de Uzias, que a fama dele ficou tão grande, o sucesso dele ficou tão grande, que o orgulho começou a entrar no coração desse homem. Todas as nações, os reinos vizinhos de Israel, ficavam mandando presentes para ele, ficavam honrando ele, falando coisas assim, que o ego dele foi inflando, e o orgulho subiu ao coração desse homem. E depois você lê lá a história dele, o orgulho subiu tanto no coração desse homem, que ele fez algo que ele não podia fazer, que era entrar lá no templo, oferecer sacrifício. Ele não podia fazer isso era o papel do sacerdote fazer. Só que ele se achou, né? Eu estou podendo tudo, né? Eu sou o cara, eu sou famoso, eu alcancei um sucesso. Ele estava se achando que era Deus, e entrou lá no templo para oferecer sacrifícios que não era papel dele fazer. E quando ele entrou lá para sacrificar, os sacerdotes entraram atrás dele, falando: rei, o senhor não pode fazer isso aqui. Isso aqui é papel nosso, oferecer sacrifícios aqui no templo, esse papel é nosso, não é do rei. E o rei ainda ficou indignado com eles. O rei ficou irado com eles, quis brigar com os sacerdotes ainda, e quis oferecer ali. E foi tão grande o erro dele, a gravidade do erro dele, que Deus fez aparecer uma lepra na vida do rei Uzias. Tão grande foi o erro que ele cometeu. E o final da vida desse rei foi leproso, afastado, né? O filho dele reinou no lugar dele naquele momento, e ele ficou afastado, ele ficou num lugar fora, porque a gente sabe que naquela época quem tinha lepra não ficava no meio do povo, ele ficava afastado, num lugar afastado. E o rei ficou lá, morreu leproso lá, afastado, perdeu a fama, perdeu o sucesso, perdeu tudo, porque ele perdeu a presença de Deus. O orgulho entrou no coração dele, e ele perdeu a presença de Deus.
Eu estava associando isso aí com esse texto, porque Isaías fala sobre isso. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi Deus assentado. Aí, estudando um pouco sobre isso, vendo alguns pastores também falando sobre esse texto, eles pegaram esse texto e falaram o seguinte: que como Uzias foi um homem muito orgulhoso, o orgulho subiu ao coração dele, é como se tivesse escrito aqui nesse texto: no ano em que morreu o orgulho, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. No ano em que morreu o orgulho. Amados, sabe que o orgulho é algo terrível na vida das pessoas. O orgulho impede as pessoas, porque a Bíblia diz que Deus, Ele vira as costas para os orgulhosos. Deus não tem nada a ver com os orgulhosos. Ele dá graça aos humildes, mas os orgulhosos não têm vez com Deus. Então a gente vê aqui que para Deus cumprir todo o propósito dele nas nossas vidas, para Deus cumprir o que Ele tem nas nossas vidas, uma das coisas que tem que morrer nas nossas vidas, como diz aqui no texto: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o orgulho, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus quer tratar isso nas nossas vidas. Deus quer que o nosso orgulho possa morrer, a nossa arrogância, a nossa vaidade possa morrer, para que Ele entre na nossa vida, para que a gente viva uma vida de humildade, uma vida na presença do Senhor, buscando ao Senhor de todo o coração, buscando intimidade com Deus. Deus sempre desejou ser íntimo dos seus filhos. O propósito de Deus de ter gerado Adão, ter gerado Eva, Ele queria ter uma família, Ele queria ter intimidade com esses filhos. É tão gostoso, né, quando você lê ali em Gênesis, diz que Deus vinha passear no jardim, encontrar com Adão, encontrar com Eva, e eles passavam horas ali conversando, compartilhando da criação, compartilhando do coração de Deus, Deus compartilhando com eles, e eles conversando com Deus. Foi numa dessas conversas, né, que Deus falou para Adão: Adão, eu quero que você dê nome para os animais, que até então os animais não tinham nome, né? Então, hoje a gente vê tantos animais que existem, né, tantos nomes de animais, que foi Adão que colocou. Imagine, se essa fosse para você essa missão, né? Vamos supor que todos os animais que a gente conhece hoje não tivessem nome, e fosse para você dar nome, né? Ia dar um trabalhão, né? E assim... E foi Adão que colocou. Por quê? Porque ele tinha tanta intimidade com Deus, que Deus podia falar o que quisesse para ele, Deus podia pedir o que quisesse para Adão. Adão ia fazer com a maior naturalidade, porque ele tinha intimidade com Deus. O pecado ainda não tinha entrado na humanidade, então ele tinha essa intimidade com Deus. Quantas coisas que Deus talvez pediu para Adão fazer, e Adão fez com alegria, com satisfação, porque ele tinha intimidade com Deus, ele estava junto com Deus, ele estava face a face com Deus, falando com Deus. Até que o pecado entrou na humanidade e fez essa separação. Até hoje nós pagamos esse preço do erro lá do jardim. Até hoje eu e você pagamos esse preço de muitas vezes estar longe de Deus, separado de Deus, mesmo às vezes estando no corpo de Cristo, junto com os irmãos na igreja, mas a gente está tão distante de Deus. E Deus não quer isso de nós. Deus é um Deus presente, um Deus que tem intimidade conosco, porque vai ser através dessa intimidade que Deus vai te comissionar, que Deus vai te chamar, que Deus vai te revelar algo do coração dele para você fazer, para você realizar. E aí é com Deus. Às vezes a gente conhece alguns ministérios, né? Ministério pastoral, ministério da música, missionário, mas tem tanta coisa, amados, que Deus pode fazer através das nossas vidas.
Às vezes um talento que você tem mesmo, um talento natural que você tem, que você faz alguma coisa que você gosta de fazer, de repente isso aí é um meio pelo qual Deus quer usar a tua vida. Tem aquelas irmãs que fazem o crochêzinho lá, né? Aí uma vez por semana elas reúnem na igreja para fazer o crochêzinho delas, convida a vizinha ali que não é crente, a vizinha vem, começa a fazer o crochêzinho junto, aí elas vão conversando, tomando um chazinho, né? O chazinho das 5, tomando um chazinho ali, de repente quando vê aquela irmã está na igreja, está no reino de Deus. Uma coisinha simples, que talvez alguém não desse importância, mas é um talento que a pessoa tem, ela gosta de fazer aquilo. A gente, lá em Pelotas, a gente começou um trabalho numa casa lá, uma casa de passagem. Casa de passagem lá é um lugar onde é uma casa da prefeitura que dá assistência para morador de rua, para pessoas que estão passando na cidade, às vezes não tem onde passar o dia, então eles oferecem um café da manhã, um almoço, se a pessoa quiser tomar um banho lá. Então é um ambiente assim. E a gente foi fazer um trabalho lá e Deus se moveu naquele lugar, né? Por quê? Porque a gente foi lá tocar, cantar, e através do talento nosso, tocou na vida daquelas pessoas. Então uma vez por semana, a diretora da casa gostou tanto da gente que uma vez por semana a gente vai lá fazer um trabalho lá, né? Compartilhar uma palavra, cantar. O pessoal gosta muito que a gente cante, já tem até o repertório deles lá, né? Zaqueu não pode faltar, né? Quero que valorize o que você tem. Você já está no top lá você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Essa aí tem que cantar sempre, porque senão eles não deixam de sair de lá sem cantar essas músicas. Então é um dom, um talento que Deus nos deu para ficar ali, abençoando aquelas pessoas. Teve um irmão lá que estava no crack, Deus fez uma obra profunda no coração dele. Ele morava na rua, viciado em crack, viciado em tanta coisa. Lá em Pelotas eles têm uns containers que ficam nas esquinas assim, para o pessoal pôr lixo. Ali era onde ele morava, esse rapaz. Ele dormia dentro daquela caçamba ali, onde o pessoal jogava lixo. Tinha o pessoal da rua ali que ia jogar lixo cedo lá, jogava a sacolinha lá na cabeça dele, e acordava ele naquela hora que ele estava ali. E hoje está uma bênção lá. Está lá, quer aprender a tocar violão, estou ensinando ele a tocar violão, está se esforçando lá, né, para cantar, para adorar o Senhor. Por quê? Porque a gente sabe que Deus tem esse chamado para a gente. Eu quero frutificar mais esse dom que Deus me deu, esse talento que Deus me deu. É tão gratificante para a gente, né, poder deixar Deus nos usar dentro daquilo que Deus colocou nas nossas vidas. Tem um pastor, amigo nosso, de onde que ele é? O Adriel? São José dos Campos, né? O pastor, ele é pastor de uma igreja lá em São José dos Campos, uma igreja grande. E Deus, ele estava buscando muito a Deus, e Deus falou para ele: eu estou precisando de você para fazer uma coisa. Tem alguns missionários abandonados no campo, e eu quero levantar você para ir atrás desses missionários. Vai levar sustento para eles, vai levar alimento para eles, vai levar amor para eles, porque eles estão abandonados no campo. As igrejas abandonaram esses missionários nos campos, nos ministérios deles, e eles estão lá. Eles não saíram de lá, eles estão lá ainda, mas eles estão passando necessidade, eles estão sofrendo lá. E eu quero levantar você para ir. Ele começou a ir. Onde ele sabia que tinha missionários aqui na América do Sul, nos países latinos aqui, ele começou a ir atrás desse pessoal. E quando ele chegava assim, só pelo fato de ele olhar para o missionário e falar: eu vim aqui por causa de você, eu vim aqui para te dar um abraço, eu vim aqui para trazer isso aqui para você, esse sustento, eu vim aqui para trazer esse alimento. Os missionários choravam, abraçavam ele, porque estavam lá, né? Não abandonaram, porque tem alguns missionários que quando a coisa começa, né, a ficar ruim lá, eles abandonam o campo missionário. Tinha um chamado de Deus, e às vezes as igrejas esquecem do missionário lá, e tem uns que voltam, tem uns que retornam, mas tem uns que ficam na presença de Deus, ficam orando, ficam jejuando, continuam fazendo a obra de Deus. E Deus atentou para isso. Deus olhou para esses missionários que ficam lá no campo missionário.
e levantou esse pastor para fazer esse trabalho. Então, mas tem muitas coisas, muitos ministérios, muitas coisas que nós podemos fazer no reino para abençoar pessoas, para tocar na vida das pessoas. E a gente só vai conquistar isso através da nossa busca, através da intimidade com Deus. Assim como Isaías teve esse encontro tremendo com Deus, de conversar com Deus, de ter intimidade com Deus, deixar Deus transformar a vida dele, deixar Deus purificar a vida dele, deixar Deus realmente completar a obra na vida dele. Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você. Não fique só na contemplação da tua conversão. Vai mais fundo, se entregue mais para Deus, busque mais a Deus. Se você ainda não sabe o que Deus tem para a tua vida, busque isso em oração, em jejum na presença de Deus, para que Deus possa te usar, para que Deus possa, através da tua vida, tocar na vida das pessoas. Esses dias eu ouvi um pastor falando que ele tem um chamado para fazer alguma coisa por pessoas de rua, né? Pessoas que moram na rua. E ele vai, quase todo dia ele está fazendo alguma coisa por alguém. Está levando uma marmita lá, um alimento, fazendo alguma coisa. E daí um outro lá chegou para ele: ô cara, que é isso? Sabe que não adianta nada isso aí? O pessoal que trabalha com morador de rua tem essa dificuldade, né? Que o pessoal, eles te sugam o máximo que eles podem, mas eles não querem compromisso, né? Poucos, é bem pouquíssimo aqueles que querem compromisso com o reino de Deus. Eles querem o que você leva lá. Você leva uma roupa, um pratinho de comida, né? Eles escolhem lá o que eles querem, o que eles não querem eles jogam fora ali mesmo. Assim, eles não têm noção, né, dessas coisas, de organização, o pessoal já abriu mão de tudo mesmo para estar na rua, porque ele não quer compromisso com nada, né? Então ele está, mas esse pastor, o desejo dele é estar lá junto com esse pessoal. Ele senta do lado, ele conversa, ele lê a Bíblia, ele fala de Jesus e dá o alimento. E o outro questionando ele: cara, por que você faz isso? Esses caras aí não dão retorno nenhum para você. Aí ele falou para esse outro, pro colega dele, falou assim: cara, eu amo fazer isso. Para mim não é peso nenhum isso. Tá aqui junto com esses caras aqui, ó, fedendo ali, porque não é fácil, né? Às vezes eu chego em casa lá, Cléo já manda tomar banho, né? Porque eu abraço esse pessoal lá, né? Abraço e beijo, e eles choram ali no meu ombro ali, né? Porque a gente, né? A gente gosta disso. É o que Deus chamou a gente para fazer. E esse pastor falou: cara, o que eu vou fazer? Deus me chamou para isso. Eu não sei subir num púlpito e pregar, falar para as pessoas. Talvez eu não saiba tocar e cantar, mas eu amo estar com aqueles caras de rua lá, falando de Jesus para eles, levando um alimento para eles. Parece uma coisa simples, mas é o que Deus colocou no coração dele, é o que queima no coração daquele homem de fazer isso. Tem tantas coisas que a gente ouve, né, que pessoas estão fazendo hoje por aí. Esses tempos eu estava vendo umas reportagens do tempo da Segunda Guerra, né? Pessoas que ficavam tirando as crianças, né? Escondendo as crianças lá, para que os nazistas não pegassem as crianças e não levassem para o campo de concentração. Eles ficavam escondendo as crianças, tirando as crianças de lá. Parece uma coisa simples, mas aí eles fizeram, depois de tantos anos, eles fizeram uma reunião lá, trouxeram essa pessoa que fazia isso, né? Bem velhinho já, botaram ele sentadinho no lugar, e aquela plateia, né, cheia de gente assim, e daí a pessoa que estava dirigindo aquela reunião, né, começou a falar daquele homem, o que ele fez. Estavam honrando a vida daquele homem, porque ele fez lá no tempo da guerra. Aí pegou uma foto lá dele, com uma criança no colo, botou no data show assim, falando para ele, né, lembrando dele. Falou: sabe quem é aquela criança ali? Ela está sentada do teu lado aí. Aí ele olhou para a pessoa assim, né, pessoa adulta já, né, pegou, abraçou ele assim, né, começou a agradecer a ele daquilo que ele tinha feito lá, não sei quantos anos atrás lá. Daí ela falou assim: quem nesse auditório, né, foi salva por esse homem aqui lá no tempo da guerra?
O auditório inteiro, né, ficou em pé e aplaudia aquele homem, agradecendo aquele homem por aquilo que ele tinha feito. Então, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer no reino, mas a gente tem que se dispor a isso, a gente tem que, né, ter intimidade com Deus e falar: Senhor, o que o Senhor tem para mim fazer no reino? Não quero ser um crente, né, comum, um crente que está só aqui esquentando o banco de uma igreja, acomodado. O que o Senhor tem para a minha vida? O que o Senhor tem para mim? Sabe, buscar mesmo a Deus de todo o coração, deixar Deus completar essa obra na sua vida, assim como nós vemos esse texto aqui, que foi uma obra radical na vida de Isaías. Foi tudo aqui, ó, nesses versículos que a gente leu ali, aconteceu tudo. A conversão, a libertação, o chamado, e dali já saiu profetizando ali daquela reunião que ele teve com Deus ali, porque ele teve um encontro real, verdadeiro, genuíno, com a presença do Todo-Poderoso. E quando a gente tem um encontro com a glória de Deus, amados, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Aquilo vai queimar no nosso coração um desejo de fazer algo por Deus, de fazer algo pelo reino, fazer algo por pessoas, deixar Deus usar as nossas vidas. Eu queria que vocês colocassem em pé. Se pudesse fechar os teus olhos. E pensasse nessa palavra. O Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos fez a sua imagem, a sua semelhança, aquele que nos formou, aquele que soprou o fôlego de vida sobre nós. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, que está aqui essa noite nesse lugar, e Ele está aqui por causa de mim, por causa de você. Nós estamos aqui reunidos no nome dEle. Esta é a igreja do Senhor. Eu e você fazemos parte do seu reino, eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, nós fazemos parte da igreja, do reino de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na tua vida, meu querido. Deus tem um propósito na tua vida, minha querida irmã. Deus tem algo para você realizar nessa terra. Deus tem algo para fazer através da sua vida. Que através dessa palavra seja gerado no teu coração, seja gerado no teu interior um desejo ardente pela presença de Deus, por ter intimidade com Deus. Deixe o processo de Deus invadir a sua vida como invadiu a vida de Isaías. Não só a conversão, não só ser liberto, ser curado, mas deixar Deus também fazer uma obra profunda na sua vida, de te chamar, de colocar você sobre a tua vida, colocar sobre a tua vida um talento, um dom, um chamado, um ministério, que talvez você nem imagina como vai ser, mas quando Deus te falar, você vai obedecer a voz do Senhor, você vai fazer aquilo que Ele está falando para você. Assim como nós já falamos essa noite, tem várias coisas, vários ministérios, vários dons, vários talentos espalhados. A Bíblia diz que o Espírito Santo derramou dons sobre os homens, Ele distribuiu dons sobre os homens, e são vários dons que Ele distribuiu, para que a gente possa obedecer e dar fruto nesse dom, nesse talento que Ele colocou nas nossas vidas. Coloca a mão sobre o seu coração nessa hora. Abençoe o seu coração. Abra o seu coração para Ele.
Profetize sobre o teu coração, dizendo que o teu coração é uma terra fértil, que está recebendo essa noite uma semente. O teu coração é uma terra fértil, querido, que essa noite está recebendo uma semente da palavra de Deus. Mas para que essa semente germine, para que ela cresça, que ela dê fruto, você precisa querer, você precisa desejar, você precisa pagar um preço de busca, de intimidade com o Senhor, de entrega total a Ele. Oh Jesus, Pai, nós te louvamos essa noite, Deus. Esta palavra, toda vez que lemos essa palavra, Senhor, ela toca nas nossas vidas, porque vemos nela, Pai, um plano do Senhor, vemos nela um projeto do Senhor, vemos nela algo que o Senhor tem para todos, todos, ninguém fica de fora, Pai, esse plano maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, Pai, eu quero abençoar, Deus, eu quero orar, quero interceder por essa igreja, por esse povo que congrega aqui, pela vida do pastor Daniel, sua família, sua casa. Nós te louvamos, Deus, pelo prazer, o privilégio de estarmos aqui nesses dias, Deus, contemplando aquilo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, Deus, através dos teus servos, Pai. Deus, que os céus se rasguem sobre este lugar, Deus. Deus, que é tudo aquilo que o Senhor tem para este povo, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para esta igreja, Senhor, aconteça em nome de Jesus. Que haja crescimento aqui, Pai. Que haja crescimento, ó Pai, espiritual, crescimento numérico. Todo crescimento que vem do Senhor é um crescimento saudável, é um crescimento abençoado. Que o Senhor derrame sobre este lugar, Pai, chuvas de bênção. Deus, que haja neste lugar, Pai, vidas se levantando para fazer a Tua obra, Senhor. Vidas sendo chamadas, ó Pai, vidas sendo usadas pelo Senhor. Por isso nós intercedemos por esse povo, por essa igreja, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, esse ministério. Que o Senhor faça romper, Deus. Que esse ministério, meu Pai, seja uma referência nesta cidade, Pai. Que as pessoas desejem estar nesse lugar, Deus, porque aqui é um lugar de pessoas que Te buscam verdadeiramente, Deus. Que as pessoas desejem entrar aqui, Pai, porque elas sentem que nesse lugar tem algo diferente, porque elas sentem que aqui nesse lugar, Deus, há uma presença poderosa aqui do Senhor, que toca nas pessoas, que cura as pessoas, que transforma as pessoas, que liberta as pessoas. Nós declaramos, ó Pai, toda a sorte de bênção sendo derramada sobre este lugar. Levanta aqui, Pai, um povo que tenha fome e sede da Tua presença, um povo que deseja estar na Tua presença, Deus. Um povo que experimente o Teu Shekinah, que é a manifestação da Tua presença no meio da igreja. Recebe, Pai, a nossa gratidão, Pai. Recebe o nosso louvor nessa noite, Deus. E é no Teu nome, Jesus, que nós oramos. Aleluia, amém.